A humanidade em seu estado atual existe há cerca de 1/4 de milhão de anos, mas somente os últimos 4.000 tiveram qualquer significância. Então, o que fizemos durante quase 250 mil anos? Nos amontoamos em cavernas, em torno de pequenas fogueiras, com medo das coisas que não entendíamos. Era mais do que explicar por que o sol nascia. Era o mistério de pássaros enormes com cabeças de homem e pedras que ganhavam vida. Então, nós os chamamos de deuses e demônios, implorando para que eles nos poupassem e rezando por salvação. Após um tempo, seus números baixaram e os nossos aumentaram. O mundo começou a fazer mais sentido quando tinham menos coisas a temer. No entanto, o inexplicável nunca irá realmente desaparecer, como se o universo exigisse o absurdo e o impossível. Enquanto o resto da humanidade vive sob a luz, devemos viver na escuridão para contê-la, mantê-la e protegê-la de olhos públicos, para que os outros possam viver em um mundo normal, seguro e são. Nós seguramos, contemos e protegemos. Assinado, o administrador. Olá, caros ouvintes, eu sou Mr. Lua e hoje nós vamos falar de SCP. Eu sei, um assunto meio clichê, mas não deixa de ser uma das coisas mais legais e interessantes da internet. Você já deve ter ouvido essa sigla em algum lugar, mas afinal, o que é SCP? SCP é um site de escrita colaborativa que narra a história da Fundação SCP, uma organização fictícia que tenta conter e estudar qualquer fenômeno fora do comum que aconteça nesse universo. E por ser um site de escrita colaborativa, isso significa que além de não ter direitos autorais, qualquer um pode ir lá e escrever o seu próprio SCP. Se ele vai ser aceito ou não, aí já são outros 500, mas é uma possibilidade. E as anomalias capturadas pela Fundação são dadas o nome de SCPs e um número de registro. Essas anomalias podem ser criaturas, objetos, estruturas ou fenômenos. Ou seja, tem SCP para tudo que você pensar. Desde uma moeba que traz amor e felicidade, a uma máscara possessiva. Atualmente, temos quase 6.000 SCPs. Eles também são categorizados em classes, que não são organizadas por grau de periculosidade, mas sim pela dificuldade da contenção. E são elas: segura, anomalia de fácil contenção que já foi suficientemente estudada para não precisar de tanta observação. Um exemplo dessa classe é o SCP-500, que são pílulas capazes de curar absolutamente qualquer doença ou ferimento do indivíduo. Os cientistas da Fundação tentam recriá-las, mas até agora não tiveram sucesso, e é necessário muita cautela na administração, já que elas possuem uma quantidade limitada. Euclídeo. Anomalias que precisam de procedimentos especiais de contenção, são imprevisíveis ou que ainda não foram suficientemente estudadas. É a classe da maioria dos SCPs, pois é a classe padrão. Após estudos, as anomalias podem mudar de classe. O primeiro SCP criado era dessa classe, no caso o SCP-173, que é uma estátua que não pode se mover quando é observada, mas um mero piscar de olhos, a estátua se move em uma velocidade supersônica para trás de sua vítima, onde quebra o seu pescoço. Eu cheguei a fazer uma estátua dessas na vida real, mas infelizmente ela foi neutralizada. A anomalia foi criada por outro grupo, chamado Alcei, mas falaremos deles mais tarde. Keter. Anomalias que a contenção é muito difícil ou é impossível. Frequentemente elas quebram a contenção. E o site também explica quais são os procedimentos de contenção para cada SCP, como o SCP-682, o réptil difícil de destruir. Ele é mantido em uma cela preenchida por ácido para ele não poder se regenerar. Ele é um lagarto que se adapta a situações de forma tão rápida que é praticamente imortal, e tem uma regeneração absurda. Isso não seria um problema se ele não nutrisse um terrível ódio pela humanidade. Ele era a Serpente do Jardim, filho do mal supremo do universo SCP, uma entidade conhecida como o Rei Escarlate. Tirando isso, ele não é tão interessante. O lagarto é tipo o Hulk do universo SCP, que por ser muito forte, é usado para provar a força de outros SCP. É até ridículo ver a extensa lista de anomalias que acabaram com ele. É um mundo tão improvável que até um coelho anômalo já botou medo no lagarto. Neutralizadas. São anomalias que por algum motivo ou estão mortas ou desativadas. A anomalia era um esqueleto de dinossauro fêmea, feito inteiramente de sal. Quando ativa, ela cavava em locais aleatórios, e só parava quando uma chuva também anômala a derretia. A anomalia teve seu fim quando uma força-tarefa da Fundação encontrou um ninho com ovos fossilizados. Nesse momento, a anomalia quebrou sua contenção e foi direto para o local.
onde se deitou junto aos ovos e nunca mais tornou a se ativar. Thaumiel. SCPs dessa classe ajudam a Fundação em seus objetivos. A SCP-179, conhecida como a Irmã do Sol, pertence a essa classe. Ela é um humanoide feminino, com cabelos muito longos, que fica flutuando no espaço. E como ela ajuda a Fundação? Simples. Ela aponta para qualquer ameaça ao planeta Terra que venha de fora dele, sendo até capaz de criar mais braços caso sejam várias ameaças. Por isso a Fundação sempre mantém-se sob vigilância. Apollyon. A mais perigosa de todas. SCPs dessa classe são impossíveis de se conter e podem causar o fim da raça humana, como em uma hipótese de SCP-001. Digo hipótese porque ninguém tem certeza de qual é o SCP-001, e várias teorias já foram formadas para descobrir sua identidade. A mais famosa foi proposta pelo Dr. Cliff, que afirma que ele é o guardião do portão, mas o SCP-001 pode ser até mesmo o próprio Rei Escarlate. Mas da que estou me referindo é um evento do que o Sol se torna mortal para as formas de vida na Terra, sendo impossível de escapar desse evento, pois até a Lua reflete o Sol, então não estamos seguros nem à noite. E seres atingidos pela luz do Sol se tornam criaturas que caçam os outros seres. Ok, agora que vocês já conhecem as classes de SCPs e alguns dos próprios SCPs, vocês devem estar se perguntando, como eles testam os SCPs? Bem, a Fundação possui vários funcionários, entre eles cientistas, militares, mas tem uma classe de funcionários que é responsável especificamente por essa função. Esses são chamados de classe D. Eles são o mais baixo nível na hierarquia da Fundação. Normalmente os classe D são detentos condenados à pena de morte. Afinal, já que já iriam morrer, por que não contribuir de alguma forma para a ciência? Existem também aqueles que são ex-funcionários da Fundação, mas que fizeram uma besteira muito grande e por isso foram rebaixados. Eles recebem um péssimo tratamento, e caso ocorra alguma quebra de contenção, militares são ordenados a abandonar ou eliminar os classes D. São os classes D que limpam as celas. São os classes D que são usados para teste. São os classes D que servem de isca quando 106 quebra a contenção, no método mais terrível da Fundação. São os classes D. D de descartáveis. Agora eu gostaria de tirar um tempo para falar das demais organizações desse mundo. Afinal, em um mundo em que existem anomalias, é difícil imaginar que as pessoas iriam entrar em consenso do que fazer com elas. Lembrando que o grande público não sabe da existência delas. Vamos começar falando da Insurgência do Caos, a traidora da Fundação, a ladra de anomalias. Inicialmente ela foi criada pela própria Fundação, como um tipo de força-tarefa, mas se voltou contra a mesma por divergência de ideais. Vendo todas aquelas anomalias, eles pensaram nas possibilidades, e o seu principal objetivo é usá-las para fins militares. Mas ela não sai por aí caçando suas próprias anomalias, ela as rouba da própria Fundação SCP, e são inimigos declarados da Fundação. GOC, também conhecido como Coalizão Global Oculta. Apesar da divergência de ideias com a Fundação, ambas são aliadas, pois possuem o mesmo objetivo: proteger a humanidade. Mas seus métodos são um pouco diferentes. Enquanto a Fundação captura e pesquisa as anomalias, a GOC as destrói, sem exceção. Não importa se a anomalia é perigosa ou benéfica. A anomalia é anomalia e deve ser destruída. E como a GOC possui mais apoio político de diversos países, a Fundação não pode fazer nada. Mão da Serpente. Inimiga tanto da Fundação quanto da GOC, seu objetivo é a liberação de todos os SCPs. Eles também acreditam que as pessoas estão vivendo nas sombras e que é a falta de informação sobre as anomalias que as tornam perigosas. Além de ser uma aliada da Insurgência do Caos, pois seus ideais são até parecidos. E finalmente, a ALCI, a Arikuyat, é formada por artistas que viram no anômalo um meio de revolução da arte. E foram eles que criaram o SCP-173. Lembra aquele que quebra o pescoço? Lembrando, isso é tudo fictício, nada existe. Eu sei que eu já dei esse aviso no começo, mas vai que teve alguém que pulou direto pro final e não pegou. É claro que existem outras organizações, como a Igreja do Deus Quebrado e os Sarkicistas, mas eu não vou falar mais, até porque eu quero que vocês pesquisem sobre, porque é um tema muito interessante. Ah, e como a Fundação mantém tudo em segredo? Simples, ela deixa todas as suas informações públicas e finge que é tudo ficção. Com eles afirmando que é tudo ficção, os céticos fazem todo o trabalho para eles. De qualquer forma, certeza eu só tenho de uma coisa. Já vocês acreditem no que quiserem. Vou deixar na descrição vários canais sobre o assunto para quem tiver curiosidade. E para você que já manja um pouco de SCP,
Comenta aqui embaixo qual o seu SCP favorito. E bem, te vejo no próximo vídeo.